Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa introdução ao livro de Gênesis e falaremos hoje sobre a singularidade de Moisés dentro do plano eterno de Deus. No nosso último vídeo, nós demonstramos pela Escritura que Moisés, de fato, é o autor do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o quanto esse homem era importante e por que devemos receber as suas palavras como vindas diretamente do próprio Deus, ok? Pessoal, nós temos que começar olhando para um fenômeno muito interessante que aconteceu dentro do povo de Israel, ou seja, dentro dos descendentes de Abraão. Deus escolheu dentro desse povo alguns homens e até algumas mulheres especiais para revelar a sua palavra. Nós damos a eles o nome de profetas. Esses homens especiais, eles recebiam de diversas formas, como eu vou te mostrar, uma palavra de Deus para trazer ao povo alguma revelação celestial. E esses homens, portanto, eram os intermediários, os mediadores entre Deus e o seu povo. Era por meio deles que Deus fazia conhecida a sua vontade. O apóstolo Pedro, quando refere-se a esses profetas, ele vai nos dizer que nenhuma profecia jamais surgiu da vontade humana. O que acontecia era que Deus movia o seu espírito sobre essas pessoas e eles recebiam de Deus palavras vivas para dar ao povo o conhecimento da verdade de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o fenômeno da profecia era um milagre por meio do qual Deus falava ao seu povo através de homens santos. Agora, interessante nós também notarmos que Israel foi a única nação do mundo a quem Deus deu essa graça. O profeta Amós vai destacar essa característica especial da nação israelita, dizendo que de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, para fazer conhecido o meu nome. Tanto é que ele vai dizer, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus, ao administrar o mundo, ao governar o mundo, ele sempre deu conhecimento dos seus atos aos seus profetas. Por isso esses profetas conseguiam entender, tanto quanto possível, o governo de Deus na terra e comunicar ao seu povo a vontade de Deus. E isso de forma muito especial com o povo de Israel, que era a única nação que tinha esses verdadeiros profetas. Todas as nações ao redor tinham homens que diziam receber palavras divinas, mas todos eles eram considerados pela própria Escritura como falsos profetas. Tanto é assim que, reforçando essa especial posição de Israel no plano de Deus, o Salmo 147 vai dizer: Tu, ó Deus, anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas as outras nações, que são chamadas na Bíblia de povos pagãos, todos eles ignoram os seus preceitos. Porque somente a nação de Israel teve a graça de Deus de, por meio dos profetas, receber a revelação da vontade de Deus. Uma outra observação interessante é que o próprio Moisés proíbe que no meio do povo haja qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de ministério que não foi autorizado por Deus. Aqui especificamente nessa passagem nós vemos a proibição contra adivinhos, contra quem usa de encantamentos, intérprete de agouros, que envolva-se com bruxaria, lance feitiços, que atuem como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Qualquer religião que tenha alguma dessas práticas aí, ela é detestável ao Senhor. E muitas dessas religiões ainda nós vemos aqui no nosso país e prosperando tristemente, porque a Escritura vai ensinar que qualquer uma dessas artes mágicas são incentivadas e inspiradas pelos demônios. A única atividade reconhecida por Deus como espiritual
é a atividade do profeta, porque por meio dela, Deus escolhe homens santos para revelar a sua verdade ao povo. Qualquer outra dessas práticas aí é detestável e na lei de Moisés, aquele que praticava tal coisa era sentenciado com a morte. Tamanha a gravidade desses atos repugnantes na visão do nosso Deus. Agora, é também interessante nós notarmos como é que Cristo e os apóstolos receberam essa palavra profética. Nós veremos que para Cristo e os apóstolos, a palavra dos profetas, ou seja, a palavra profética, era a regra de fé. O povo de Israel servia a Deus segundo o ensino dos profetas. Veja o que o Senhor Jesus diz. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, porque já no início do ministério de Cristo, quando Cristo ensinava a lei de Moisés e os profetas, como a sua interpretação era completamente diferente dos mestres da lei da época, eles achavam que Jesus estava ensinando algum tipo de doutrina estranha. Na verdade, Jesus estava dando a verdadeira interpretação da lei de Moisés e dos profetas. Por isso que ele teve que dizer, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim cumpri-los, porque vocês nunca entenderam o que Moisés e os profetas quiseram ensinar ao povo de Israel. Além disso, é tão interessante essa passagem de Pedro, porque ele está se lembrando de um episódio sobre o qual falarei já já, que Pedro, Tiago e João, os três mais próximos dos 12 apóstolos, subiram até o monte onde Jesus foi transfigurado na presença deles. Jesus foi revestido de uma glória e ele brilhou mais que o sol, diz a Escritura. E interessante que naquele momento eles viram junto com Cristo Moisés e Elias. Depois falaremos sobre esse episódio. Mas interessante é que o apóstolo Pedro, nessa passagem, diz: Irmãos, eu não vos dei a conhecer o reino de Deus segundo fábulas. O que eu prego para vocês não é uma invenção. Apesar de eu estar falando desse acontecimento extraordinário do qual eu fui testemunha, vendo Cristo transfigurado no monte, eu ainda considero mais importante para vocês, mais ainda do que esse meu testemunho, a palavra profética. Depois de ter referido-se a esse acontecimento, dessa experiência no monte, ele fala, mas mais seguro ainda do que essa experiência que eu vi com os meus próprios olhos é a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva, ou seja, o aparecimento de Jesus Cristo definitivo, ele brilhe no coração de vocês. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele diz que mais importante do que as experiências que eu passei e das quais posso dar testemunho é a palavra dos profetas. Apeguem-se a elas e vivam com base nessas palavras. Veja, portanto, que o Evangelho não desprezou o Antigo Testamento. Essa é uma ignorância muito grande dos cristãos hoje. Pensar que o Antigo Testamento já não tem mais nenhum significado. O que os apóstolos ensinavam era o Antigo Testamento. Era o cumprimento de todas as promessas que Deus tinha feito e agora que se realizavam na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, olha que interessante também. Para reforçar mais uma vez essa importância que o Antigo Testamento tinha, ou seja, a palavra dos profetas tinha para Cristo, em Lucas 16, Jesus conta uma parábola muito interessante que aqui eu vou resumir. Ele diz que existia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, chagas, e um rico. Esse rico gozava de todos os prazeres da vida, enquanto Lázaro sofria amargamente as angústias dessa vida. Quando eles morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, que é um símbolo do céu, né? E o rico foi para o Hades, para aquele lugar de tormento, esperando os dois a ressurreição, quando Lázaro receberá então a vida eterna e o rico a destruição eterna. Só que interessante é que Jesus cria ali uma conversa entre esse rico e Abraão. Lembra que Lázaro estava no seio de Abraão e significa que ele estava gozando das mesmas promessas que Deus tinha feito a Abraão, que é a promessa da vida eterna, em resumo.
Quando o rico viu Lázaro no seio de Abraão, ele falou assim: Pai Abraão, por favor, envie alguém para ir comunicar aos meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu, ou seja, para que eles não sejam condenados como eu fui. E aí Abraão responde: olha o que Abraão responde. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí o rico diz: não, Senhor. Se alguém dentre os mortos for e lhes falar, eles crerão. E aí Abraão dá essa resposta aqui, que está aqui na tela. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E é muito interessante nós lembrarmos que em João capítulo 11, Jesus ressuscitou um morto, que se chamava Lázaro. E, em vez disso, trazer arrependimento aos judeus, para que eles se arrependessem e crescem no Evangelho, eles agora queriam matar Lázaro, porque muitos estavam crendo em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Então se cumpre aqui que, como eles não acreditavam em Moisés e nos profetas, mesmo que um morto ressuscite dentre os mortos, eles não creriam. Então aqui o Senhor Jesus diz que muito mais importante de qualquer milagre, de qualquer experiência, é a palavra profética. Assim como Pedro diz que mais importante do que aquela experiência que ele teve no Monte da Transfiguração, e mais impactante ainda do que a ressurreição de uma pessoa dentre os mortos, é a palavra profética. Então perceba como Jesus e os apóstolos recebiam e respeitavam o ensino dos profetas, porque entendiam que Deus falou por meio deles e, portanto, obedecer aos profetas significa obedecer a Deus. E interessante que você verá durante todo o Novo Testamento que uma das acusações comuns contra Cristo e contra os apóstolos é que eles incentivavam as pessoas a se apostatarem de Moisés. Quando, pelo contrário, o que o apóstolo Paulo testemunha é que ele nada dizia a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Os apóstolos, seguindo o ensino de Cristo, anunciavam que todas as promessas que Deus tinha feito aos profetas agora eram cumpridas no Senhor Jesus Cristo. Nunca Cristo e os apóstolos ensinaram uma coisa contra o Antigo Testamento. Nunca. Eles ensinavam, sim, contra a interpretação dos mestres religiosos dos judeus, que era uma interpretação completamente errada, equivocada. Jesus e os apóstolos foram quem deram a correta interpretação do ensino dos profetas. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Essa primeira parte eu quis destacar para vocês a relevância dos profetas para Cristo e os apóstolos e como a palavra deles deve ser considerada muito mais do que qualquer experiência, inclusive experiências gloriosas, e mais impactante ainda que até a ressurreição de uma pessoa de entre os mortos. Tamanho poder da palavra desses homens. E nós já vimos que esses homens eram especiais porque Deus os escolheu de uma nação específica, que é a nação de Israel. E aí agora cumpre-nos fazer a primeira observação. Quem foram os primeiros profetas de Israel? Não vou aqui me referir a profetas anteriores, como por exemplo foi Abel e Enoque. Esses aqui não faziam parte do povo de Israel. Foram homens muito especiais, mas agora não quero tocar nesse assunto. Eu quero primeiro destacar quais foram os primeiros profetas que Deus escolheu de Israel para nós então chegarmos a Moisés, que foi o maior dentre eles. Então perceba que o próprio livro de Gênesis vai dizer que o primeiro profeta, o primeiro homem que recebeu revelações diretas de Deus para comunicá-las ao seu povo foi o próprio Abraão. O próprio Deus testemunha sobre Abraão: ele é meu profeta. Além disso, lá no Salmo 105:15, o salmista faz uma recordação desses descendentes de Abraão e, ao referir-se a Isaac, filho de Abraão, Jacó, que era o filho de Isaac, e José, que era um dos 12 filhos de Jacó, o Salmo também chama todos eles de profetas. Então, esses 4 homens aí que aparecem no livro de Gênesis são os primeiros
e profetas de Israel, porque Deus lhes revelou o seu plano e deu-lhes promessas. Agora, depois de José, vocês se sabem que José foi governador no Egito e depois levantou-se um faraó que não conhecia José e escravizou o povo no Egito. Israel ficou escravo no Egito, mas não foram 400 anos, tá? Essa é uma interpretação equivocada. Só para você entender, o apóstolo Paulo vai dizer que de Abraão até quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, quando Moisés já tinha 80 anos, de Abraão até 80 anos de Moisés foram 430 anos. Então, os 400 anos que geralmente as pessoas pensam que os israelitas ficaram no Egito, não é bem assim, tá bom? Nós vamos ver que eles ficaram no Egito aproximadamente uns 215 anos, aproximadamente, e eles ficaram debaixo de servidão terrível uns 80 a 100 anos, tá? Depois a gente vai falar sobre isso quando nós formos explicar essas passagens. E aí, depois de José, é que nós vemos o aparecimento deste grande homem, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, perdendo apenas dessa posição para João Batista, porque o próprio Senhor Jesus diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, porque diferente dos outros profetas que anunciavam um Cristo que ainda estava distante, João Batista pôde apontar o dedo e dizer: olha ali, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Moisés, com certeza, foi o mais enigmático de todos os profetas e nós veremos o porquê disso e por que as palavras de Moisés devem ser recebidas como palavra de Deus e veremos a relevância importantíssima desse homem na fé cristã. Pessoal, eu quero mostrar para vocês alguns episódios da vida de Moisés para demonstrar que desde o seu nascimento Deus o tinha chamado para ser o seu profeta e para ser um homem especial no seu propósito. Quando Moisés nasceu, o faraó tinha dado uma ordem para que todos os meninos que nascessem dos judeus fossem mortos. Você se lembra dessa passagem, né? Só que quando ele nasceu, a mãe dele viu que ele era uma criança especial. Ele tinha uma beleza. A Bíblia vai falar sobre essa formosura de Moisés que não era comum. E por essa beleza que não era comum, era algo extraordinário, a mãe entendeu, a mãe de Moisés, entendeu que era chamada Joquebede, o nome da mãe dela, de Moisés. Ela entendeu que esse menino tinha algo especial, tinha um chamamento de Deus específico. E por causa disso, ela não temeu a ordem do rei. Ela criou Moisés por 3 meses, escondido, até que ele já tinha condição de ser colocado naquele cesto e, segundo a graça de Deus, o cesto foi até a filha do faraó, que acolheu o faraó e o criou na corte real egípcia. Ok? Agora vocês devem se lembrar também que Deus, por sua graça, permitiu que a Miriam, essa menininha que está aqui, ó, que é a irmã de Moisés, ela fosse seguindo o cesto, vocês se lembram da história, e ela, ao chegar na filha do faraó, sugerisse uma ama de leite. A filha do faraó aceitou essa ama de leite e a ama de leite de faraó foi a sua própria mãe, que, como nós veremos, lhe ensinou toda a história dos judeus e as promessas até aquele momento. Então, apesar de Moisés ter sido criado, como diz aqui a escritura, em toda a ciência dos egípcios, e ele foi treinado em todo o conhecimento mais importante daquela época, lembrando que o Egito naquela época era a nação mais poderosa do mundo. Moisés foi capacitado em todo o conhecimento que os egípcios tinham naquele tempo, mas mesmo assim, ao ser criado pela sua mãe e ter muito contato com eles, ele cresceu com o temor de Deus. Isso vai ser muito importante, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, Deus, por sua graça e diante da grande obra que Moisés tinha que fazer, Deus providenciou que ele aprendesse toda a ciência dos egípcios, todo o conhecimento necessário para depois ele escrever o Pentateuco. Vocês verão que, inclusive, o hebraico como língua foi desenvolvido muito importante pelo
profeta Moisés. Então ele precisava desse treinamento nas ciências. E aí você vê que não há nenhuma distinção entre fé e ciência. Você vê aqui ambas as coisas convergindo para a glória de Deus. Moisés era um homem inteligentíssimo, preparadíssimo, poderoso em palavras e obras, e mesmo assim, além disso, né, vamos colocar dessa forma, foi um profeta extraordinário. Fé e razão se curvam diante do Deus poderoso. Tá? Agora, veja ainda a próxima coisa. Quando Moisés tinha 40 anos, ele, angustiado por ver a situação do seu povo, foi visitar os irmãos deles, que eram já escravos, estavam debaixo de uma servidão terrível lá no Egito. E ele viu um homem sendo maltratado, um hebreu, da sua raça, sendo maltratado por um egípcio. Ou seja, um escravo hebreu estava apanhando de um egípcio. Moisés ficou indignado com isso e matou esse egípcio e o enterrou lá nas areias do deserto. Sei lá onde foi isso, né? O que acontece é que, no outro dia, 2 judeus estavam brigando. Moisés foi tentar apartá-los e aí falou assim: você quer me matar como você fez com o egípcio ontem? E aí Moisés ficou apavorado, diz a escritura, ok? E ele fugiu do Egito, porque o faraó ficou sabendo disso e queria matá-lo. Agora é interessante, porque a gente pensa que o que levou Moisés a realizar essa fuga foi apenas o medo de ser morto. Mas quando o escritor de Hebreus analisa essa passagem, olha o que ele vai dizer. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que motivou então Moisés a fugir não foi o medo somente. Foi porque os judeus, de acordo com a palavra de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, não entenderam que Moisés, ao matar aquele egípcio, estava dando a entender que ele era um homem enviado por Deus para libertá-los da escravidão. Como eles não entenderam, Moisés fugiu do Egito até aguardar um momento oportuno para voltar e resgatar o seu povo. Essa é uma passagem muito interessante. Tem uma outra passagem muito interessante, também em Hebreus, que vai dizer sobre o espírito de Moisés, no sentido de qual que era a sua inclinação. Apesar de ele ter sido criado lá na corte, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então, Moisés jamais se contaminou com a corte egípcia. Apesar de ele ter sido criado lá, ele jamais abandonou a vocação celestial de ser um judeu, de ser um homem a quem Deus tinha feito as suas promessas. Nesse caso, veja que ao dizer aqui que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele estava rejeitando todos os prazeres da corte egípcia, tudo aquilo que poderia ser oferecido a ele, para sofrer junto com o povo de Deus e não ser enganado com os prazeres transitórios do pecado, que é o que poderia ser concedido a ele como filho da filha do faraó. Moisés então decidiu abandonar o Egito e abandonou o Egito angustiado, triste, porque os seus irmãos naquela época não entenderam que ao matar aquele egípcio, Deus estava demonstrando que Moisés seria o seu libertador, mas como eles não entenderam, Moisés fugiu para o deserto e lá morou 40 anos e foi ser pastor. Casou-se com Zípora, teve 2 filhos e após 40 anos desse acontecimento é que acontece aquilo que é talvez uma das passagens mais maravilhosas da Escritura, quando um anjo de Deus aparece numa sarça, num pequeno arbusto no deserto, em chamas, e esse arbusto não queima, porque esse fogo, claro, não é um fogo como nós o conhecemos, né? É uma visão dentro desta sarça. Então, passados esses 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. E aí Moisés ouviu a seguinte voz da sarça: Eu sou o Deus de Abraão,
Desculpa, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a arca. E aí Deus diz o seguinte: certamente vi o sofrimento do meu povo lá no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Venha, agora vou mandar você para o Egito. Aqui que houve a comissão de Moisés como profeta. É neste momento aqui que Moisés é levantado por Deus como um profeta. Moisés, 40 anos antes, quis libertar o povo do Egito com seu próprio poder, matando o egípcio, né? Agora Deus não é assim. Sou eu quem libertará o meu povo com a minha poderosa mão. Portanto, 40 anos depois daquele episódio, nós vemos Moisés vendo essa gloriosa manifestação de Deus na sarça ardente e Deus o levantando como profeta. Veja, vou mandar você é o comissionamento de Moisés como profeta perante o povo israelita. Agora, Moisés, gente, e é aqui que vai entrar a parte mais importante do que nós vamos falar. Moisés era e foi, né? Vamos colocar assim, foi diferente de todos os profetas antes e depois dele. Porque em Hebreus capítulo 1 vai ser dito que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que seriam essas muitas maneiras? Olha, Deus falava pelos profetas através de visão, sonhos, enigmas. Só que com Moisés, Deus falava face a face. O próprio Deus vai dizer assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Então perceba que de todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés foi o mais especial, porque a forma de revelação que ele recebeu era totalmente diferente dos outros profetas. Deus falava com os outros profetas através de visões, sonhos, enigmas, mas com Moisés Deus falava claramente. Se você ler Êxodo e Números, principalmente, você verá Deus falando diversas vezes com Moisés e Moisés escrevendo o que ele tinha ouvido do Senhor. Isso não aconteceu com nenhum outro profeta. Então, veja aqui, quando Deus chamou ele, lá naquele episódio da sarça ardente, ele estava falando com Moisés, claramente. E a partir daquele dia, sempre Deus falou com ele face a face, pois Moisés era fiel em toda a minha casa. A fidelidade de Moisés foi indispensável para o seu chamamento. Veja ainda que depois que Moisés foi lá e libertou o povo do Egito, Deus manifestou um poder tão grande como nunca antes acontecera na história. Deus manifestou o seu poder na vida de Moisés com aquelas pragas do Egito, aquelas 10 terríveis pragas que Deus mandou sobre o Egito, todas sobre a autoridade de Moisés. Depois que eles saem do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, que é outro sinal inacreditável. E no deserto, durante 40 anos, Deus fez enormes milagres. Ou seja, todos esses milagres que Deus fez por intermédio de Moisés, sejam as pragas no Egito, seja a abertura do Mar Vermelho ou os milagres durante os 40 anos, isso foi uma confirmação de que Deus era com ele, porque era impossível. Os próprios bruxos do Egito, quando viam o milagre feito pela mão de Moisés, eles falavam para Faraó: Faraó, arrependa-se, porque isso aí é o dedo de Deus. Então era incontestável que Deus era com Moisés. Os sinais que acompanharam o ministério de Moisés testificavam que a palavra de Moisés vinha de Deus. É isso que está escrito na Escritura. Foi Moisés quem os tirou de lá do Egito, né? Fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, são as pragas, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, até que Moisés morreu. Moisés morreu com 120 anos. Nós podemos dividir ele, então, a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, como filho da filha de Faraó, os outros 40 no deserto, até receber o chamamento na sarça ardente, e os últimos 40 anos conduzindo o povo do Egito para o deserto, onde ele morreu nas campinas de Moabe, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Entraremos agora
como que no ápice do ministério de Moisés. Porque apesar de tudo que nós já falamos sobre Moisés, teve um acontecimento na vida de Moisés que supera tudo. Moisés foi o homem por meio do qual Deus fez conhecida a sua lei. Em Atos capítulo 7, Estevão vai dizer o seguinte: este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo. Este é Moisés, tá? Então Moisés esteve entre a congregação no deserto, congregação que é o povo no deserto, tá? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. E este Moisés recebeu as palavras de vida para nos dar. Essas palavras de vida são, é a lei de Deus. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que essa expressão palavras de vida diz respeito à glória que estava envolvida no recebimento da lei. Mas por causa dos nossos pecados, a lei, que é pura, santa e boa, tornou-se para nós palavras de morte. Por causa dos nossos pecados, a lei de Deus, que deveria ser cumprida por nós, foi desobedecida e trouxe sobre nós terrível condenação. Mas a lei, sim, em sua própria natureza, ela é considerada palavras de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: essa imagem, ela, claro, tenta demonstrar o que está aqui no Êxodo 24, 17. Diz a Escritura que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da aliança, os mandamentos e o restante da lei, o monte pegava fogo. E toda a congregação no deserto via esse sinal. Moisés não foi como esses falsos profetas de outras religiões que dizem que aconteceu, que eles estavam em algum lugar desconhecido e eles receberam uma revelação. Não. A revelação que Deus deu para Moisés foi diante de todo o povo. Nós estamos falando aqui de quase 2 milhões de pessoas que estavam vendo isso aqui acontecer. Então, o aspecto da glória do Senhor lá no Monte Sinai é como de um fogo consumidor. O monte inteiro estava como que pegando fogo, enquanto Moisés passou 40 dias lá em cima recebendo essas palavras da vida para anunciar aos israelitas, ao povo de Deus. Veja ainda que depois que Moisés desce do monte com as tábuas da aliança, e depois em outra circunstância também isso vai acontecer, a glória de Deus tomou tanto Moisés que o seu rosto brilhava. Deus quis com isso demonstrar a glória desse ministério. E Moisés não sabia disso. Diz a Escritura que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele no monte. Todos esses sinais, como se não bastasse os que já aconteceram, são sinais que Deus deu para confirmar a glória do chamamento de Moisés, a glória do ministério desse santo homem. E agora é importante nós termos em mente algo. Desde Adão, aqui em cima, até Moisés, passaram-se em torno de 2.500 anos, tá? Pessoal, essas datas aqui, não é todo mundo que concorda não, tá? Tem divergência, então não se preocupe muito com datas. Aqui é só uma visão geral para você entender, mas foi em torno aí de 2.300 a 2.500 anos entre Adão e Moisés. E algo aconteceu nesse período. De Adão até Moisés, o apóstolo Paulo vai dizer que houve um reinado da morte. Preste atenção que eu vou dizer para vocês que Moisés é indispensável na história de Deus. De Adão até Moisés reinou a morte. E o apóstolo Paulo, quando ele vai explicar isso, ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Portanto, assim como por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, como consequência, como punição do pecado, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mais adiante, bem no futuro, nós explicaremos esse texto com mais detalhes. Mas essa expressão aqui, porque todos pecaram, significa que todos os homens, ao estarem unidos a Adão, pecaram juntos com Adão. E é por isso que todos os homens morrem. A morte
é uma clara evidência de que todos são pecadores. Você deve se lembrar que lá no Gênesis, depois a gente vai estar essa passagem, Deus disse para Adão que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Fruto proibido. E Adão morreu. Mas não foi só Adão que morreu. Todos os seus descendentes morreram também. De Adão até Moisés, todo mundo está morrendo. O reino da morte foi sobre todos. Mas por que todos morrem? Se só Adão que cometeu aquele pecado específico? Porque todos nós estávamos em Adão. Esse é o ensino da Escritura. E nós veremos que esse ensino é fundamental para você entender depois o Evangelho. Porque assim como todos morrem em Adão, todos os que creem têm vida em Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de o último Adão. Aqui nós temos o que a Bíblia ensina sobre a nossa unidade com o primeiro homem da raça. Esse é um mistério e nós só sabemos disso porque a Escritura nos diz, porque senão nós nem teríamos noção que isso é uma realidade. Todos os homens morrem e estão sujeitos a essa condenação, porque todos nós estávamos juntos com Adão de uma forma espiritual naquele jardim e fomos condenados com Adão. E aí, olha só, porque antes de a lei ser dada, a lei foi dada por meio de quem? Por Moisés. Então, antes de Moisés, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Veja, de Adão até Moisés, Deus condenou o pecado de toda a humanidade, no dilúvio, Sodoma e Gomorra. Mas o pecado, como ele não tinha um parâmetro, ele não era computado, ele não era contabilizado, vamos colocar dessa forma. O pecado existia, mas ele não era ainda claro, evidente. Veja que aqui nós já começamos a entender algo sobre a lei. Porque de Adão até Moisés havia o pecado, mas quando a lei apareceu, algo diferente aconteceu em relação ao pecado. Porque o pecado antes da lei não era computado, apesar de ser punido. Todas as pessoas que pecaram morreram. Mas com o aparecimento da lei, algo em relação ao pecado mudou, que eu vou explicar depois de eu ler esse versículo com vocês. Então, apesar de o pecado entre Adão e Moisés não ser computado, contabilizado, porque não existia nenhuma norma expressa de Deus condenando práticas, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Esses aqui, ó, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, diz respeito a duas interpretações que eu aceito. Primeiro, fala sobre as crianças, até as crianças morriam. Por que uma criança morre se ela não cometeu nenhum pecado visivelmente? Isso só pode ser explicado porque as crianças já nascem em pecado. E também nós podemos entender que quando Adão pecou, existia uma norma de Deus dizendo, não coma desse fruto. Mas todos os que pecaram de Adão até Moisés, eles não desobedeciam uma ordem direta de Deus. Não existia algo expresso a que eles desobedecessem. Mas mesmo assim eles morriam porque o pecado foi essa desgraça que acompanhou todos os descendentes de Adão. Mas aí que entra Moisés, e aqui é o ponto mais importante na história de Moisés, porque é por meio dele que veio a lei. E qual é a função da lei no propósito de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Em outra passagem, ele vai dizer que a lei veio para que aumentasse a ofensa. E além disso, ele vai dizer, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice ou não cobiçarás. Perceba que aqui o apóstolo Paulo revela-nos a real relevância da lei. De Adão até Moisés havia o pecado, mas ele não era contabilizado, ele não era no sentido de conhecido plenamente. Com a lei de Moisés, Deus quis dar evidência ao pecado. Porque agora, com os mandamentos, ficava claro que o homem é um pecador, transgressor e está em rebelião contra Deus. A lei de Moisés, portanto, teve como principal objetivo trazer à evidência o pecado que já existia de Adão até Moisés. Mas com Moisés, ele tornou-se visível,
A lei de Moisés quis que a ofensa aumentasse, que se tornasse indesculpável o homem. A lei de Moisés fez com que todos os homens se tornassem claramente pecadores. Antes de Moisés, eles eram pecadores, mas isso estava encoberto. Com a lei de Moisés, Deus manifestou o seu caráter e ficou demonstrado que o homem é corrupto e mau. Esse era o principal objetivo da lei de Moisés e daí a sua importância, porque de Moisés para frente, todos os homens agora se tornam claramente indesculpáveis, porque Deus revelou o seu caráter e por meio da lei nós agora temos conhecimento claro do pecado. Veja que, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, o que Deus quis fazer com a lei de Moisés era tornar claro que todos os homens são pecadores e estão debaixo da sua ira. É isso que Moisés fez ao revelar aos israelitas a lei. E é por isso que o apóstolo Paulo vai chamar esse ministério que Deus deu a Moisés como ministério da morte. Nós vimos agora mesmo que Estevão chama a lei de Moisés de palavras da vida, porque a lei em si é santa, justa e boa. Mas quando ela veio para pecadores, o pecado usou de ocasião da lei e produziu em mim toda a forma de concupiscência. Você já deve ter visto isso na sua vida. Você pede para a criança, não toque na tomada. E ela vai justamente e quer tocar na tomada. É isso que a lei fez conosco. Quando a lei disse não cobice, ela gerou em você toda forma de concupiscência. A lei tornou evidente algo que existia na nossa estrutura, que é o pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que esse ministério que Deus deu a Moisés, apesar de a lei em si ser santa, justa e boa, quando ela vem a um pecador, ela se torna um ministério da morte, porque ela me condena. Essa expressão aqui, ó, porque a letra mata, muito mal interpretado por muitos cristãos, dizendo que o estudo da escritura é irrelevante, não tem nada a ver com isso. Essa letra aqui é justamente o ministério de Moisés, que foi gravado com letras em pedras, nas tábuas da aliança. Então a letra mata significa que o ministério que Deus deu a Moisés, da lei, é o ministério que condenou toda a humanidade. Só o evangelho, que é aqui chamado de Espírito, é que pode vivificar através da fé em Jesus Cristo. Mas mesmo esse ministério da morte foi revestido de tanta glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés. Tamanha era a glória que Deus manifestava mesmo nesse ministério. E essa passagem aqui, ela é usada pelo apóstolo Paulo para fazer uma comparação entre esse ministério de Moisés e o ministério de Cristo. Porque se o ministério de Moisés, que era um ministério de morte, foi revestido de tanta glória, quanto mais o ministério de Cristo, que é o ministério de vida por meio da graça e do perdão dos pecados. É sobre isso que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa que a gente pode ver maravilhosa, que nós podemos destacar do ministério de Moisés, é que Deus lhe revelou o culto verdadeiro. Quando Moisés estava no monte, Deus também lhe deu uma visão e ele viu um tabernáculo celestial. Ele teve uma visão de um culto que acontece no céu. Nós não sabemos muito sobre isso, tá? A Bíblia fala algumas coisas sobre isso, mas vamos ser o mais objetivos aqui. Depois que Moisés desce do monte, ele constrói um tabernáculo e institui um culto. Ele formaliza um culto que deve ser prestado a Deus. E esse culto é feito de acordo com essa visão que ele teve no monte. E o próprio Deus diz: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. E isso demonstra que Deus não pode ser adorado sem revelação. Qualquer religião que tenta adorar a Deus sem a revelação do próprio Deus é paganismo e é desprezado. Por isso nós não adoramos a Deus segundo tradição de homens, segundo ensino de intelectuais, nada disso. Nós só podemos adorar a Deus segundo o ensino dos profetas, porque foi a eles que Deus revelou a sua vontade. E aí nós temos uma coisa interessante também dentro do ministério de Moisés, é que apesar de tudo isso que eu falei, de toda essa glória que
seguiu o ministério de Moisés. Moisés recebeu várias injustiças durante o seu ministério. O povo se rebelou contra Moisés diversas e diversas vezes. Queriam matar Moisés, queriam desprezá-lo, queriam dizer que Moisés não tinha o aval de Deus para fazer o que ele fazia. E por muitas e muitas vezes o povo se rebelou contra Moisés. E Deus sempre tinha que intervir, inclusive matando os rebeldes. Mas teve um episódio, e esse é o único que eu quero destacar, porque esse foi fantástico. Coré, ou Corá, tanto faz, Corá, Datã e Abirão, eram 3 líderes dentre os judeus, e em Números capítulo 16, eles se revoltam contra Moisés, dizendo que eles também tinham direito de exercer a liderança sobre o povo. Ou seja, eles tiveram inveja de Moisés. E eles se rebelaram. E eles começaram a criar uma rebelião tão grande dentro do acampamento dos israelitas, que chegou a uma situação de as pessoas quererem quase matar Moisés. E aí apareceu o Senhor na sua glória, e Moisés disse o seguinte para esses homens: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem essas coisas. Tudo que eu tenho dado a vocês a conhecer vem de Deus. E Moisés continua o texto dizendo assim: se vocês morrerem de uma forma natural, como morrem todos os homens, Deus não me enviou. Mas se a terra se abrir e engolir todos vocês vivos, ficará manifesto que Deus me enviou. E Deus, ouvindo a oração de Moisés, abriu a terra de uma forma extraordinária e engoliu todos esses rebeldes. Esse foi um acontecimento que as pessoas ficaram desesperadas. E esse não foi o primeiro. Mas o coração do povo era tão endurecido que durante esses 40 anos essa geração não se submeteu a Deus. E isso fica para demonstrar que este é o coração do homem. Se Deus não converter o homem, ele pode ver o milagre que for, a glória que for, que ele não obedece a Deus. Um homem só pode servir a Deus se Deus lhe conceder a graça do arrependimento. Isso fica provado que durante esses 40 anos no deserto, essa geração foi rebelde e mesmo vendo a glória e os milagres, todo dia caindo maná do céu, essas pessoas se revoltavam contra Moisés, por meio de quem Deus fez os seus grandes atos. É inacreditável. Destaco aqui também que durante todo esse período, a fidelidade de Moisés foi atestada por Deus. O próprio Deus diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés obedeceu todas as ordens e os mandamentos do Senhor. Diz-nos a Escritura que só uma vez ele desobedeceu a Deus e por isso não pôde entrar na terra prometida. Mas o seu ministério como um todo é classificado como um homem fiel na casa de Deus. E quando Moisés estava para morrer, ele falou assim: após mim virão outros profetas, que serão também usados por Deus para manter vocês, judeus, nos seus mandamentos. Mas esses profetas, primeiro, não podem inventar nada de novo e têm que seguir o que eu ensinei para vocês. Os profetas que foram, como podemos dizer, discípulos de Moisés, eles tinham que chamar o povo para a obediência dessa lei que Deus tinha dado a Moisés. E Moisés, aqui no capítulo 13, depois vocês podem ler, ele vai dizer o seguinte: primeiro, um profeta verdadeiro, ele tem que falar e acontecer. Se alguém chama-se profeta, fala alguma coisa e não acontece, ele é mentiroso. Essa pessoa tem que ser morta, diz Moisés. Para você ver a seriedade, como que os falsos profetas eram tratados pelos israelitas. Mas aí tinha um ponto ainda mais profundo. Olha só, nós já vimos que a regra é que o profeta tem que falar e o que ele falou tem que acontecer, porque senão ele não é profeta. Mas olha só essa passagem. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal e um prodígio, e acontecer esse sinal ou esse prodígio, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Olha que passagem interessante. Deus permitiu
durante toda a história dos israelitas que falsos profetas aparecessem e que sinais fossem feitos por esses profetas. Mas depois eles incentivavam o povo a seguir outros deuses, ou seja, a abandonar o verdadeiro Deus. Deus disse que esses homens não eram verdadeiros profetas. Eles eram homens que foram permitidos por Deus de enganar o povo para ver se eles estavam realmente firmes no que Deus tinha feito. É dessa passagem aqui que será o ensino no Novo Testamento sobre o anticristo. O anticristo, ele é um homem mau, perverso, que fará vários sinais para enganar o povo, e ele é enviado por Deus como se fosse um falso profeta, para enganar as pessoas, porque elas não deram ouvido ao Evangelho. O anticristo, portanto, ele é a maior prova de acontecimento dessa passagem aqui. Depois vocês leiam 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ali o apóstolo Paulo vai dizer que o anticristo é um juízo de Deus contra a geração corrupta que não quis se apegar ao Evangelho. Então um profeta, para ser verdadeiro, ele devia falar o que ele falou acontecer e ele devia esforçar-se para manter o povo nos caminhos de Deus. Eram essas três coisas que tinham que acontecer para alguém ser um verdadeiro profeta. Ele falou, aconteceu e ele era fiel à lei de Moisés. Se esses três requisitos não fossem atendidos, esse homem que se chamava profeta ou sonhador, ele devia ser morto pelos israelitas. Porque esse homem estava pregando rebelião e ensinando o povo a se afastar de Deus. Tamanha a seriedade como os judeus lidavam com esses falsos profetas. Veja só, esse falso profeta deve ser morto. Pessoal, depois que Moisés morreu, toda a vida dos israelitas foi medida de acordo com a obediência ou não à lei de Moisés. Veja que nessas passagens aqui, o rei Salomão vai dizer: nenhum só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés. Ou seja, tudo que Moisés falou aconteceu, porque ele era um verdadeiro profeta. E além disso, depois, no final dos reinados aí de Israel, antes do povo ser levado para o cativeiro da Babilônia, nós vemos que o profeta vai dizer que todas as desgraças que aconteceram com eles no futuro foram porque eles desobedeceram à lei de Moisés. Veja, quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram nem fizeram. E por isso aconteceu com eles a desgraça de depois ir preso, para o exílio babilônico. Então toda a vida dos israelitas foi sempre medida pela obediência ou não à lei de Moisés, porque essa lei era o parâmetro da bênção de Deus ou da maldição de Deus contra os israelitas. E no final da sua vida, nós podemos dizer o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Esse capítulo 34 é um capítulo que não foi escrito por Moisés no Deuteronômio. Depois a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. Esse capítulo provavelmente foi escrito por Josué, porque Moisés, esse capítulo aqui é o que narra a morte de a morte de Moisés. Então não pode ter sido escrito por Moisés. E Josué diz o seguinte: como Moisés, nunca mais se levantou ninguém em Israel. No entanto, prestem atenção. O próprio Moisés, e essa é uma das profecias mais importantes da Bíblia, essa aqui de Deuteronômio 18. Josué disse: depois de Moisés, nunca mais apareceu nenhum profeta como ele com quem Deus falava face a face. Mas o próprio Moisés diz o seguinte: o Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E aí diz sobre esse profeta, Deus falando: em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Com essa promessa aqui de Moisés, com essa profecia de Moisés,
os judeus ficaram por toda a sua história esperando um profeta semelhante a Moisés, cujo ministério seria tão glorioso e tão majestoso como foi de Moisés, com quem Deus falava face a face. Nenhum dos outros profetas após Moisés teve essas características. Interessante que na época do Novo Testamento, quando João Batista apareceu pregando no deserto, os judeus pensaram que ele seria esse profeta a que Moisés fez referência. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Porque ele apareceu do nada pregando no deserto. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o Messias esperado pelos judeus. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Porque como Elias tinha sido levado sem ser morto, Elias não morreu, os judeus tinham a esperança de que Elias um dia voltaria. Então eles perguntam: é você Elias? Até porque as roupas de João pareciam muito com as de Elias. Elias era um homem meio estranho nas suas roupas, na sua alimentação, e João parecia muito com ele. Então perguntaram: você é o Elias? Não, eu não sou Elias. Então perguntaram: você é o profeta? Esse profeta aqui é esse que Moisés se referia. O meu Deus levantará no meio de vocês, dentre um de seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Eles perguntaram para João: você é aquele profeta sobre quem Moisés tinha dito? Ele fala assim: não, não sou esse profeta. E perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, aquele a quem Moisés se referiu? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. João disse então: eu não sou o profeta, mas no meio de vocês já está o profeta, a quem Moisés referiu-se. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E mais adiante, João Batista vai dizer o seguinte: pois aquele que Deus enviou, esse a quem Deus enviou, é esse profeta, a quem Moisés fez referência. Pois aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Todos os profetas receberam o Espírito de Deus em uma certa porção para realizar o seu ministério. Mas esse último profeta a quem Moisés referiu, ele recebeu o Espírito de Deus sem medida, completo, perfeito. Ele foi o maior de todos os profetas. E aí ele vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui, João Batista está interpretando as palavras de Moisés. Moisés tinha dito: eu vou enviar esse profeta e quem não ouvir esse profeta será morto. E esse profeta é identificado por João Batista como Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus dá a vida eterna a todos os que creem neste profeta, o último e definitivo profeta de Deus. E quem não crê nesse profeta de Deus, que foi enviado, sobre ele permanece a ira de Deus. Cristo é, portanto, o último e definitivo profeta. Depois eu quero que vocês leiam Atos capítulo 3, Atos capítulo 7, porque nesses dois capítulos os próprios apóstolos interpretam essa profecia de Moisés sobre o surgimento de um profeta semelhante a Moisés como se aplicando a Cristo. E aqui, nesta visão, nós temos lá o Monte da Transfiguração. Estavam Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração com Cristo e, de repente, numa visão, nós não sabemos explicar como é que isso aconteceu, mas apareceram Moisés e Elias. Esses dois representavam a lei e todos os profetas, e agora eles estavam se curvando diante de Cristo, e Cristo, nesse momento, resplandeceu em glória. Vocês se lembram que Moisés, quando descia do monte, descia com a face em glória. Aqui Cristo também foi revestido de glória. E Moisés e Elias, como que representando o Antigo Testamento, testificam na face desses três apóstolos que este homem, Cristo,
era esse profeta último e definitivo enviado por Deus a eles. Interessante é que quando Pedro, Tiago e João estavam olhando para Cristo e tendo essa visão de Cristo, Moisés e Elias, Deus fala o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz, ou ouçam-no, obedeçam-no, porque ele é o meu último e definitivo profeta. Este é o profeta sobre quem Moisés disse e diante de quem Moisés e Elias se curvam. Jesus Cristo agora recebe essa incumbência de ser o último e definitivo profeta de Deus, e o próprio Deus ordena: escutem-no, obedeçam-no, ouçam-no, porque é nele que eu pus as minhas palavras. E ao ouvirem aquela voz da nuvem, a voz de Deus, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo, tamanho foi o terror desta visão. A lei e os profetas, então, duraram até João Batista. Desde esse tempo, então, agora nós temos o Evangelho do Reino de Deus, que é a mensagem de Jesus Cristo. As leis e os profetas do Antigo Testamento se completam, se cumprem em Jesus Cristo. De Adão até Moisés, nós temos o pecado sem lei. De Moisés até João, nós temos o pecado sendo condenado pela lei. E agora, com Jesus Cristo, nós vemos a misericórdia de Deus sendo manifestada por um breve período de tempo, para que os homens, tendo conhecimento dos seus pecados pela lei, corram para o Cordeiro de Deus e peçam perdão pelos seus pecados e recebam a vida eterna. Veja que essa é o resumo da história. Por Adão, o pecado entrou no mundo, a lei foi dada por meio de Moisés para pôr em evidência esse pecado e tornar o homem indesculpável, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça mediante o perdão dos pecados e a verdade aqui não em contradição à mentira, porque a lei de Moisés é pura, santa e boa. Verdade aqui é o que você pode ler no capítulo 10, versículo 1 do livro de Hebreus. A lei promete muitas bênçãos para quem a obedece, mas ninguém consegue obedecer à lei. Portanto, a verdade aqui significa que em Cristo, todas aquelas bênçãos que são prometidas por Deus são agora concedidas gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Não agora pela obediência à lei, porque na lei de Moisés, se você a obedecesse, você receberia as bênçãos de Deus, mas nunca ninguém receberá as bênçãos de Deus pela obediência à lei, porque ninguém pode obedecer à lei. Esse é um ensino claro de toda a Escritura. Nós só podemos receber as bênçãos de Deus por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso mediante a graça, esse favor imerecido que Deus concede a todo aquele que crê. Essa verdade e graça em contraposição com a lei demonstram que Jesus Cristo será o mediador de uma nova aliança, pois Moisés foi o mediador entre Deus e os israelitas, e ele foi o instrumento por meio do qual Deus fez essa aliança da lei com os israelitas. Mas por causa do pecado, essa aliança foi descumprida, foi desrespeitada. E agora Jesus Cristo aparece como o mediador de uma nova aliança, um novo e último Moisés. E Jeremias, um dos profetas, vai predizer o aparecimento de Jesus Cristo e o estabelecimento dessa nova aliança. Deus já no Antigo Testamento demonstra o quanto a sua lei, apesar de ser santa, justa e boa, foi ineficaz para o homem por causa dos nossos pecados. Por isso diz a Escritura: está chegando o dia, e esse dia já chegou com o aparecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando, por meio de Moisés, os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias do Senhor. Diferente de Moisés,
Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança, diz o seguinte: eu porei as minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Diferente da aliança de Moisés, cujas letras foram escritas em pedras, e foi muito simbólico isso, porque assim era o coração do homem. Por isso, em outra profecia, Deus diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aquelas tábuas da aliança em pedra eram um símbolo do coração do homem pecador. As leis de Deus, um coração de pedra, não têm poder para transformar o homem. Por isso diz: porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração, e um novo coração, como diz outra profecia. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí diz a Escritura, dizendo nova aliança, ou seja, quando Deus faz referência a uma nova aliança, significa que aquela primeira aliança feita com Moisés foi envelhecida, foi deixada de lado. Ora, o que foi tornado velho, a aliança feita por meio de Moisés, e se envelhece, perto está de acabar. Portanto, a aliança que Deus fez com Moisés já não existe mais. Ela foi necessária como um ministério da morte para tornar evidente a condenação de todos os homens. Então veja a história. Adão pecou, Moisés com a lei destacou o pecado e tornou todos os homens indesculpáveis, e de repente aparece João Batista nos dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei fez o seu trabalho, tornando todos os homens pecadores, mas ela não pode salvar ninguém. O que pode salvar alguém é só a graça de Deus em Jesus Cristo. Daí a singularidade de Moisés em toda a história. Moisés foi usado por Deus para trazer à evidência o pecado e tornar todos os homens indesculpáveis perante Deus. Depois de fazer isso, só Jesus Cristo é que pode, então, cumprindo todas as promessas que Deus fez ao seu povo, estabelecer essa nova aliança, na qual Deus não mais lembra dos nossos pecados, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Quem crê tem a vida eterna. Até mais.